Boa tarde. Opa, desculpa. Já me falaram para mim ser locutor alguma vez na vida. Boa tarde. Estou vendo vários amigos aqui. Agradeço ao Sr. Enio pelo convite. Também ao Edson, em nome da Viex. Ao Luiz, também diretor da Betaer. Pela oportunidade de a gente passar alguma informação para vocês sobre certificação e normas internacionais para a manutenção de aeronaves e de componentes. Eu começo dizendo que eu tenho 27 anos de experiência. Comecei lá nos tempos da VASP, quando ela era ainda estatal. E desses 27 anos, 10 anos trabalhando com um fabricante que utiliza essa norma, essa especificação DOT. E a minha esposa já está falando que eu estou com cabelo branco, e a minha filha diz o seguinte: nossa, ele está parecendo o George Clooney, de tão experiente que ele está. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão se eu pareço com o George Clooney ou não, né? Mas fiquem aí. Nós vamos falar então do DOT. Quem não conhece o DOT é o Departamento de Transporte americano, que regula tudo o que é utilizado em qualquer meio de transporte nos Estados Unidos. Essa certificação que a gente buscou para aeros é esse o caso que minha filha disse: ou você é igual, ou você é diferente, parecendo com George Clooney. Nesse caso, nós precisaríamos de um diferencial na nossa empresa. Várias empresas, inclusive meu amigo o Carlos também trabalha na área, né? Somos concorrentes, mas principal amigos, não é? Que bom que tenha concorrência. Nesse caso, a gente buscou ser certificado pelo DOT. O porquê? Porque o DOT, ele é uma norma, inclusive para o fabricante. Nós estamos falando aqui de cilindros, né? Todos os tipos de cilindros. Então, são os extintores, são aqueles cilindros de oxigênio, são cilindros de abertura de porta, né? Todos os vasos de pressão seguem basicamente a norma do DOT. O DOT, ele regula a fabricação e também a requalificação, ou seja, os testes que são necessários para você revalidar um cilindro, né? O cilindro, quem não conhece o teste hidrostático, eu vou falar aqui grosseiramente. Imagine uma bexiga, você enche essa bexiga, ela vai expandir. Quando você solta a boca ou a pressão, ela vai retornar. Só que ela não vai retornar para aquela posição inicial, né? Ela fica um pouquinho mais cheinha. É isso que acontece também nos cilindros. Você vai carregando, colocando pressão no cilindro, vai esvaziar esse cilindro e ele tem a tendência de ir se deformando elasticamente. Se ele passou do estado elástico para o estado plástico, aí você condena esse cilindro. A condenação normalmente é feita com 10% da sua elasticidade. Então, a Aeros foi inspecionada pelo DOT. O DOT esteve na nossa oficina. Nós convidamos alguns parceiros e amigos também para fazer esse curso do DOT. Fomos inspecionados, tivemos 2 tipos de treinamento, né? E sofremos a inspeção. Então, hoje, a Aeros, ela é a única empresa na América do Sul com a certificação do DOT. Regula o método de fabricação e esse é o diferencial nosso da Aeros. Tá lá.
O DOT ele segue conforme outras normas, né? E essa daqui é como se fosse uma ata 100. O CFR é um código, um regulamento federal, né? Específico para o meio de transporte. E aí, dentro do CFR 49, a gente vai perceber que aquele que tem certificação DOT, ele não vai apenas estampar a data no cilindro, ele vai ter a sua identificação própria, né? Ele, em qualquer lugar do mundo, você consegue reconhecer quem é DOT e quem não é DOT. Essa certificação a gente buscou também porque um dos nossos clientes e amigos, eles precisam devolver a aeronave para o exterior. No exterior, só é aceito quem tem essa certificação DOT. Aqui está um exemplo claro, né? Um cilindro, pode ser um cilindro de oxigênio, ele vem com a sua norma estampada no cilindro. Aqui ele te dá uma regra especial. Você tem normas específicas para fazer o teste hidrostático, além do que está no manual. Então aqui é uma exceção. Tem alguns casos que a gente vê DOT SP, que é uma permissão especial, e aqui você vem com a informação da pressão do cilindro. Chegamos aqui especificamente no CFR 49-180, que trata desses cilindros da aviação. Ele diz o seguinte, que eu preciso ter no meu teste uma acuracidade de 1%. Vocês não podem imaginar o quanto é difícil chegar a 1% de acuracidade no sistema. E o próprio instrutor, né, e inspetor do DOT, ele disse que ao encostar a mão numa tubulação ou na mangueira, ela já perde toda a sua acuracidade. Então você pode estar fazendo uma leitura que não é real. Segundo, o cilindro calibrado, antes que eu faça o teste na minha máquina, eu tenho que ter certeza que a máquina está calibrada. E para isso eu uso um cilindro que já vem calibrado. E aí eu coloco esse cilindro dentro do teste e ele não pode ter nenhuma expansão. O que significa isso? Na hora que eu colocar a pressão dentro do cilindro, ele não pode expandir, né? Tem que sempre ficar no zero, no retorno dele. E existe muita dúvida aqui, ó. No caso de um mau funcionamento do teste, eu precisei interromper o teste na metade do procedimento. O que eu devo fazer para efetuar um novo teste? Eu não posso seguir o manual. Eu tenho que seguir a norma do DOT, que ele me diz o seguinte: eu tenho que aumentar a pressão interna do cilindro. Sabe por que dessa? Nós estávamos lá e eu tinha um cilindro que foi condenado, né, não passou no teste, tinha passado o RE, né, que a gente fala que é a expansão elástica, passou de 10%, então o cilindro estava condenado, e ele me disse o seguinte: faça o teste novamente, o DOT falando. Na hora que nós fizemos o teste novamente, o cilindro passou. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de procedimento, porque o DOT, ele pede para você todos os dias. Olha o que acontece com um cilindro que passou
Antigamente ele não passou, né? Fiz um segundo teste, ele passou. Olha o que pode acontecer. Ele pode romper. Você precisa fazer um cheque, tanto na rosca como na parede do cilindro, remover a corrosão, fazer uma fosfatização nesse cilindro para que ele possa retornar ao trabalho. E aqui um detalhe, quando você condena um cilindro, normalmente a gente faz ou um X, né? Estampa com um X a norma do DOT, ou faz um furo no cilindro. E ele disse o seguinte para nós, que no México eles fazem o seguinte, eles cortam esse gargalo aqui, que é a rosca onde vai a válvula. E eles têm percebido que lá no México, eles, depois de cortarem, eles soldam novamente e continuam reutilizando. Então, o nosso procedimento é fazer o furo no cilindro, que aí não tem como reutilizar. Olha um exemplo, um cilindro de oxigênio, né, que explodiu ali. Aqui está. Para o DOT, a gente precisa estar com a calibração em dia e enviar todos os relatórios para o DOT. Quantas vezes é feita a calibração? Aqui no Brasil, como a variação de temperatura é muito alta, de manhã nós temos 10 graus, na hora do almoço temos 30 graus, eu preciso fazer meu cheque 2 vezes, 3 vezes, dependendo da variação de temperatura. Um exemplo aqui, quem conhece extintor sabe o quanto é perigoso, né? Também é feito o teste hidrostático no cilindro e eu gostaria de alertar a todos. Aqui nós temos o cartridge. O cartridge é um explosivo. Após a aplicação de 12 volts aqui, ele dispara como se fosse um tiro. É um projétil que fura aqui o disco de ruptura. Aí, uma vez que fura, o alon que está aqui dentro, ele sai para apagar o motor. O DOT recomenda também que seja feito um treinamento para hazmat, né, que são esses produtos que podem causar danos às pessoas que manipulam. Eu já vi cartridge estourando na mão. Muito perigoso, então eu recomendo para que vocês não mexam no cartridge, a não ser que você esteja devidamente equipado, não pode ter eletricidade estática e é muito perigoso. Então eu recomendo que vocês enviem para alguma oficina que tenha essa capacidade para fazer a inspeção e o teste do cartridge, porque o cartridge também tem teste. Para finalizar, a Eros, o que nos movimenta é a paixão de voar, e aqui eu mostro algumas das nossas oficinas, né? A oficina de gases, a gente chama de gases porque a gente trabalha com o Alon 1301 e o 1211. Por falar nisso, os portáteis, a gente já pegou cilindro portátil de aeronave com pó químico. Além de apagar o fogo na cabine, ele vai se auto-apagar, o piloto também. Porque imagina pó químico dentro da cabine, né? Então, muito cuidado com isso, né? O recomendável é o 1211, quer dizer, recomendável não, só esse é permitido. Não é permitido o pó químico. Temos a oficina aqui de hidráulica, né? Área de combustível, temos a nossa oficina de calibração, rodas e freios, a parte de salvatagem, colete salva-vida, bots, a parte de hidráulica, óleo mineral e óleo Skydrol, comandos de voo. E aqui eu agradeço a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida,
precisarem de alguma informação adicional, só entrar em contato. Muito obrigado.